Olá, hoje veremos mais um pouco aprofundamento na NBR em questão, onde veremos mais algumas considerações agora sobre edificações industriais. Basicamente cobriremos a parte teórica da norma, mais uma vez, alguns aspectos práticos com nossas vivências profissionais e cases, onde elas se aplicam, e mostraremos mais alguns exemplos baseados na norma. Olá, tudo bem? Bem-vindos a instalações elétricas em edificações industriais. Mais um tópico, dando continuidade nos assuntos. Vamos para agora edificações industriais. Reforçando a ideia de laudos e perícias. O objetivo e o entendimento dessa aula é conhecer alguns conceitos, ou mais alguns conceitos, finalidades distintas de cada perícia, agora em edificações industriais. Conhecer sobre cada legislação, suas normas, seus termos técnicos usados principalmente na perícia técnica em edificações industriais. Suas particularidades e afinidades. Correto? Nós vimos hospitalares e comerciais. Não que não tenha comércio agora, atividades de serviços, mas principalmente edificações industriais. Novamente, quais os casos que pode ser solicitada uma perícia técnica elétrica, não modifica, o que a gente já viu anteriormente. Desculpa, voltando. Quais os casos que pode ser solicitado, Novamente, são solicitações em instalações elétricas e edificações industriais. Ela é solicitada numa ação cautelar ou numa ação preventiva. Certo? Nas edificações industriais. As perícias são realizadas em casos de risco, tendo o objetivo de prevenir, conservar e garantir seus direitos. Nesse caso, o local corre nenhum risco iminente e a ação realizada para prevenir os danos do socorro. Nas, obviamente, edificações industriais. São os mesmos nos anteriores que nós vimos, comerciais e hospitalares. Não muda. Mas voltados, obviamente, para os ambientes industriais, que são um pouquinho mais pesados, São mais criteriosos, E mais amplos. Ok? Vamos passar mais rapidamente esses slides, porque não mudam em relação ao que nós vimos anteriormente. Mais especificadamente, quando entrarmos no ambiente industrial, nós vamos dar mais foco a isso. Ok? Tipo agora. Ela é solicitada nas edificações industriais para evitar problemas envolvendo nas redes elétricas dentro das áreas industriais, internas e externas, novas e suas ampliações, mas não se aplicam ou não se aplica para máquinas e linhas de produção e processo, novas e ampliações dentro das mesmas fábricas já implementadas. Ou seja, as edificações industriais, quando elas são novas, ou um galpão inteiro novo na sua fábrica, ou na sua indústria, ou no seu serviço, por exemplo, depois nós vamos ver que tem, por exemplo, telecomunicações. Era considerado uma edificação industrial. Porque tem motor gerador, tem sistema de incêndio, tem sistema de ar-condicionado, ele é considerado uma edificação industrial. Ok? E é um serviço. Não
você não produz nada lá. São dados, tem a parte de segurança, controle de acesso. Então você tem um pouquinho diferente e você tem um comércio. Mas é necessário uma perícia elétrica bem especializada com relação à parte de segurança e aplicação. E não necessariamente é uma indústria. E, obviamente, se aplica isso é uma área nova, uma ampliação externa a um escritório, por exemplo. Vide a um data center, a um CPD, como antigamente eram chamados. Requer uma perícia elétrica quando é solicitado isso. Principalmente porque envolve motor gerador, motor ar-condicionado e sistema de incêndio. Isso é comumente solicitado. Isso. As normas são as mesmas, em cima da NR10, da BNT, da 5410, porque são de baixa tensão. Se todos se lembram da aula anterior, do tópico anterior, abaixo de 1000 volts. Ok? Vocês podem pegar a mesma BNT, a mesma norma. São de mesmas instalações e edificações industriais. 1000 volts com limite de baixa tensão, corrente alternada, e 1500 para corrente contínua. Frequência máxima de aplicação da norma é 400 Hz. Ok? Isso não muda. Porque corrente contínua, você tem muito, por exemplo, em telecomunicações, você tem muito isso. Porque eu estou dando muita ênfase em telecomunicações agora com o 5G. Esse é um mercado que vai ter muita aplicação, né? Muito conceito em containers. Isso vai ter muita solicitação da parte de perícia. Container não deixa de ser uma área industrial nova. Imposto de gasolina, na estrada, uma área externa, né? Você vai ter que ter replicadores do sinal 5G por aí, pelo estado inteiro, pelo país inteiro. Ok? Prestem bem atenção nisso. Replicando, continuidade é a mesma coisa. Segurança de instalações, Ministério do Trabalho, fatores de risco decorrente do emprego de energia elétrica, de novo, gerenciamento de riscos, a PGR. Ainda é a NR10. Ok? Mesma coisa, nós precisamos de uma documentação, uma inspeção e relatórios com relação às etapas da avaliação de qualquer edificação. Mesmo procedimento. A comercial, industrial e hospitalar. Não muda. Ah, mas professor, como que nós vamos entrar no detalhe? Espere que nós já vamos ver isso. Agora muda já um pouquinho. Certo? Continuamos precisando das plantas, ou do desenho do container, né? Diagrama unifilar, memorial descritivo da instalação, detalhamento ou os detalhes da montagem, as especificações ou a especificação dos componentes, os parâmetros do projeto, fatores de demanda considerados, temperatura do ambiente, incêndio, pneumática, hidráulica, quando tiver. Você tem mais periféricos ainda da reforma ou da ampliação das edificações industriais, porque você envolve outros componentes do edifício que você tenha na edificação industrial, certo? Não foi escrito ali, mas você tem outros componentes do teu ambiente industrial que vocês têm que saber.
certo? Que é água, ar e gás, que muitas das vezes você não tem no ambiente hospitalar. Até tem, né? Oxigênio, nitrogênio e tal, mas você não tem no ambiente comercial. E na industrial você tem. Ok? Às vezes é explosivo até. Por exemplo, aerosol. Você tem ambiente explosivo. Você não pode usar equipamento elétrico na tua linha de produção. Geralmente é pneumático. Ah, mas professor, como que é o oceano pneumático? Às vezes tem motores anti-explosão. Tem que tomar cuidado com isso. A inspeção visual continua sendo muito importante. Verifique se a execução da instalação está correta, utilizando componentes de proteção do usuário conforme o projeto e a norma. A especificação dos componentes certificados de conformidade e a norma, dimensionados e instalados de acordo com a NBR 5410. Não apresentam, obviamente, danos aparentes que são capazes de garantir seu correto funcionamento e segurança. Medida, obviamente, de proteção contra choques elétricos. Medidas de proteção contra efeitos térmicos. E os outros efeitos que você tem depende de acordo com as edificações industriais onde estão instalados. Como eu citei, gás, água e etc. No ambiente industrial, a quem está destinado à edificação ou projeto. Tem que tomar cuidado, cada projeto tem sua particularidade, cada cliente. Então, se é um ambiente de telecom, tem sua particularidade. Já vou citar um exemplo. Se é um ambiente farmacêutico, tem uma particularidade. Se é um ambiente, como eu falei, de aerosol, anti-explosão, tem outra particularidade. Se é um ambiente alimentício, é uma particularidade. Então, cada um tem sua característica que você tem que respeitar. Está tudo detalhado, obviamente, da NBR. Só que aqui, ficar lendo a NBR não é o objetivo do tópico. E sim, dar o caminho das pedras para que vocês procurem, de acordo com cada caso é um caso. Mas está dentro da NBR. Quando chegarem, obviamente, nos tipos de mercado, os tipos de edificações industriais, eu vou dar exemplos práticos do que características importantes para vocês prestarem atenção nas edificações industriais. Continuando. A seleção e instalações, obviamente, das linhas elétricas, seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção, eles têm que estar bem localizados, de fácil acesso para os operadores ou líderes de linha e para as equipes de segurança, CIPA, etc. Presença dos dispositivos de seccionamento e comando, adequação e localização. Não adianta nada estar escondido atrás de uma coluna e de difícil acesso, que não vai desligar a linha ou a célula de produção, ou o comando de ar, ou o comando de hidráulica, ou o comando de água, de alimentação da linha. Ou seja, pode ter uma inundação, pode ter um incêndio, pode ter outros problemas que pode ter na fábrica por causa de uma localização inadequada ou uma presença errada numa seccionadora onde o comando, um QGBT do teu projeto ou uma perícia mal feita. Tomem cuidado com relação a isso. Obviamente, a adequação dos componentes e das medidas de proteção, condições, influências externas existentes. Por exemplo, pode ir perto de uma clarabóia que esteja sempre aberta ou que não consiga fechar, e pode chover sempre e pode alterar, ou seja, pode danificar o funcionamento do componente. Não está identificado, obviamente, o componente. Presença ou não das identificações ou instruções, advertências dos quadros, tipo um warning ou
um risco de choque elétrico, ou outras advertências que podem ocorrer nos quadros ou nos QGBTs. Execução de desconexões. Pode ter problema de rompimento, uma conexão mal feita, ou não está protegida, um aterramento mal feito dentro da fábrica. E geralmente isso não acontece, geralmente ele é externo, mas vai que. E acesso, novamente, como citei, está escondido ou está inadequado o acesso às estruturas da fábrica, ou dos QGBTs, ou etc. Continuidade. Obviamente, ensaios, quando foram requeridos, ou forem requeridos, de continuidade de energização dos painéis, devem ser, obviamente, executados por profissionais qualificados e acompanhados pelo responsável das instalações. Desculpa a repetição ali, a instalação, né? Mas é só a instalação, deve ser desenergizada em primeiro momento. A continuidade, como citei, dos condutores, proteção e ligação dos potenciais existentes da instalação, resistência de isolamento da instalação, obviamente, para evitar choques e contato com, por exemplo, calhas. Ensaio da tensão aplicada para componentes construídos e montados no local de instalação. Encostar numa estrutura. Já vi cabos encostando em aço dentro da estrutura, levar choque. Então tem várias construções mal feitas. O outro exemplo é aterramento. Aterramento feito fora do terra, fora do solo, feito no painel. Isso não existe. Aterramento tem que ser feito no solo, soldado, um cadinho. Nunca se faz aterramento no ar. No painel, sempre aterramento é no chão, porque o raio ou a descarga atmosférica sempre acontece para baixo. O raio nunca sobe. Se o raio cai no para-raio lá em cima, sempre a teoria das pontas, não sei se vocês lembram isso de outras matérias, física, né? Ele cai e ele vai para o chão, certo? Quando ele vai para o chão, se ele tem algum desvio no meio do caminho, ele se dissipa no meio do caminho. E ele vai para os equipamentos. Se o aterramento está indo no chão, ele vai para o chão, ele se dissipa no chão. Então lembrem, conselho prático, sempre se faz o aterramento no chão, no solo. Okay? Nunca se faz aquele aterramento, nunca deve estar perto no painel ou no QGBT. Cansei de ver aterramentos na parede. Cansei de ver aterramentos no QGBT. Não existe isso. É ilegal, é imoral e é errado. Não existe. Ou lá em cima no telhado. 2 fios ligados lá em cima e desce um fio. Não existe. Desce 2 em paralelo, lá embaixo é aterrado no chão. Não existe. Não tem aterramento juntando pequeno desafio. Vai dar meleca. Não existe. De novo, ensaios, funcionamento e montagem dos quadros, acionamentos, controles, intertravamentos e comandos. Tem que se ensaiar isso. Para evitar a falta de continuidade, para evitar mau contato, erradas as conexões. Um disjuntor, uma contatora mal conectada, dá risco do famoso Osmar contato. Isso dá problema nos equipamentos, dá problema na instalação, na edificação. Por isso é importante a avaliação visual, obviamente depois os ensaios.
Isso faz parte da perícia, do laudo técnico. Depois nós vamos ver com as máquinas, no próximo tópico. Também é importante isso, essa avaliação. E, obviamente, o relatório depois é transcrever tudo isso para o papel. Que foi feita essa inspeção, foram feitos esses ensaios. Todas as 3 etapas. Final. Evidenciar as conformidades ou não, de acordo com a ABNT, da carga instalada, se está de acordo com a NR10. Então não esqueçam que esse laudo é o que norteia a correta instalação elétrica nas edificações industriais, conforme já conversado anteriormente. Certo? Por favor, prestem muita atenção. Nesse relatório, nessa emissão de laudo. Novamente, quem pode elaborar esse laudo técnico e perícia elétrica, de perícia elétrica, é o engenheiro eletricista, conforme a resolução 218, a mesma resolução, e o diagnóstico é elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho. O mesmo engenheiro de segurança do trabalho anteriormente. Para dar uma ajudada para vocês, na página 19 tem alguns requisitos específicos de instalação em estabelecimentos industriais. Ali tem o ambiente. A partir dali vocês conseguem ver ambientes de instalações elétricas, ambientes industriais. É muito importante vocês darem uma olhada ali, certo? As normas dos equipamentos se iniciam determinando o ambiente onde você está inserido na indústria, como eu citei. Ambiente úmido, de mata, explosivo. Ali interessante vocês darem uma olhada. Se ambientarem, usando esse trocadilho infame, desculpe, vocês ambientarem ali onde estão a edificação industrial que vocês estão trabalhando ou estão vendo a perícia. É interessante vocês começarem por ali. Vamos lá. Existe ou necessita de proteção contra efeitos térmicos? O engenheiro eletricista precisa estar a par se a atividade fim da indústria será afetada com efeitos térmicos ou riscos de incêndio, desenvolvendo assim proteções e laudos que evitem danos à estrutura ou projeto, executando projetos elétricos de instalações elétricas em edificações industriais, atendendo proteções contra isso. Quase 100% que sim, que você evite incêndio. Uma característica muito importante, por exemplo, não é industrial, como citei, telecomunicações. Telecomunicações tem uma particularidade muito pontual com relação a isso. São equipamentos de telecomunicações, óbvio, como o próprio nome já diz, que esquentam. E se, por exemplo, pegarem fogo, eles têm que serem desligados ou serem chaveados automaticamente ou manualmente por pessoas para não se perderem os dados ou migrarem os dados, por exemplo, de bancos ou televisões ou outros afins. Só que isso tem que ser feito por pessoas. Pode ser muitas vezes feito por pessoas. Depende do contrato dos seus clientes. Só que, muitas das vezes, tem gases tóxicos nesses, a gente chama de data centers ou teleportos ou CPDs. Depende da empresa que se trabalha, tem várias designações ou vários nomes. E tem gases que você extingue o oxigênio disso.
dessas salas. E, obviamente, sem oxigênio, as pessoas morrem. Então, é uma característica importante do incêndio, a extinção de um dos triângulo da combustão, não sei se todos sabem, que tirando o oxigênio você apaga o fogo, não destruindo, obviamente, o equipamento eletrônico, caríssimo nesse caso, do teleporto. Só que você não pode ter pessoas dentro, senão você mata as pessoas. Então você tem que respeitar isso dentro das instituições, entre aspas, industriais, desses data centers, que você tem que prestar atenção que não tem oxigênio. Então você não pode seguir a regra normal, por exemplo, de um CO2 ou de água, do extintor de incêndio em data centers. Porque você não pode ter água, senão você vai estragar a eletrônica dos data centers. Então você tem que seguir a regra de data centers. Então a norma diz isso. Então em data centers é extinção de oxigênio, para não estragar a eletrônica usando ou CO2 ou água. Então, por favor, prestem atenção que cada ambiente industrial, apesar que eu falei data center não é industrial, mas a norma está dentro de edificações industriais, porque tem incêndio, tem motor gerador, tem ar-condicionado, é um ambiente pesado, consome muito e rege a extinção de oxigênio. Ok? Então prestem bem atenção nisso. Esse é um exemplo interessante. Eu, por exemplo, pessoalmente, tenho mais de 23 anos de experiência em construção de teleportos, de data centers. Então eu tinha essa expertise em extinção de oxigênio. Então quando soava o alarme de incêndio, tinha que correr das salas de equipamentos. Graças a Deus, era só treinamento. Nunca ocorreu para variar isso. Efetivamente isso, graças a Deus. Mas eu tinha que especificar esses data centers. Contratar empresas para isso também. Aonde que todo mundo queria chegar. Alguns exemplos de ambientes, não são todos, mas eu tentei pôr o maior número possível de ambientes para vocês se familiarizarem com os termos de ambientes de ambientes industriais, desculpe. Ambientes ou ambientes farmacêuticos, onde você tem um controle de acesso, de roupas, para evitar impurezas, sujeiras dentro dos ambientes. Então você tem que ter um controle legal disso, do laudo. Salas, pré-salas de limpeza. Ambientes automotivos. Dependendo da peça, é suja ou não, tem que ter algum controle. Tem eletrônica ou não, tem estática ou não. Linha branca, que são geladeiras e eletrodomésticos. Linha marrom, que são fogões e outras coisas mais ligadas a calor. Ambiente de autopeças, que estão ligadas ao automotivo e agora também a mobile, a parte elétrica. Muitas das empresas estão voltadas a isso. Mas tem faróis, bancos, que não deixam de ser autopeças. A parte alimentícia é muito forte, que também tem o controle de limpeza e rastreabilidade, farmacêutica também entrou agora. Logística, está cada vez mais avançada a automatização e obviamente a elétrica nisso. Não é só mais empilhadeira pondo em prateleira. Você já tem RFID, já tem robôs, já tem transelevadores. A parte de armamentos, que é ultra mega controlado, certo?
Tem, obviamente, a parte de home care, que é perfumaria, que entra um pouquinho de farmacêutico. Mas eu não escrevi aqui, está no etc. A parte de telecom, que eu já citei, que não deixa de ser uma edificação industrial, porque você tem ar-condicionado, você tem motor gerador, tem a parte de incêndio, que é muito importante. A parte de anti-explosão, que se tem um pouco de farmacêutico, que é a parte dos aerosóis, a parte de protetores solares, a parte de desodorantes, mas também tem essa parte de, por exemplo, de anticorrosivos, a parte de cupim, a parte de inseticidas, que não deixa de ser anti-explosão. Tem a parte de tintas e outras coisas mais. Então, isso aqui eu tentei exemplificar 10, 12 ambientes que são muito utilizados, ou ambientes industriais onde eu tenho experiência, onde eu tive experiência de avaliações de ambientes, de laudos que foram solicitados, laudos de ampliações, de novas fábricas, de processos, de máquinas, onde eu tive vivência de aplicações de perícias e laudos industriais nisso. Certo? Então prestem bem atenção, que cada um tem sua particularidade, cada um tem sua parte na norma, que vocês têm que prestar atenção em relação a isso. Ok? Mais um detalhe que vocês têm que prestar atenção agora, mais genérico, com relação principalmente a, vamos falar, a fatura, a relação ao consumo, né? A carga, né? Essa ela é resistiva, indutiva, mais resistiva, mais indutiva ao uso de banco de capacitores e filtros, né? Por causa do consumo. Isso em relação para ajudar até o cliente ou o projetista, ainda mais nessa falta de energia, né? E com a energia selo verde, com a parte eólica, com a parte solar, e no futuro, quem sabe, com as usinas de hidrogênio que estão para vir por aí. Avaliar bem os critérios e consumos, bem como energia, como falei, energias renováveis e seus filtros de harmônicas e etc. Então, só para vocês prestarem atenção com relação a isso. Tem consultores para isso, especializados, empresas especializadas que fazem isso. Não necessariamente precisa pôr no laudo, mas pode ser um nicho de mercado que vocês possam ver e se abordar com relação a isso, certo? Proteção sobre corrente, isso é muito importante. Ter uma avaliação correta do dimensionamento dos condutores e dos QGBTs, dos disjuntores, das proteções sobre correntes. Por quê? Uma fábrica mal dimensionada nos seus QGBTs, além de você comprometer os condutores, vamos falar o português correto, derretê-los ou desarmar seus disjuntores. Por exemplo, uma cidade que nem Joinville, ou que nem Porto Alegre, ou que nem Foz do Iguaçu, cidades quentes, né? Você vai ligar um ar-condicionado, vai cair o disjuntor. O cliente vai culpar o fornecedor ou o projetista que dimensionou errado o QGBT. E se você for da mesma empresa, ou se você for de uma empresa confiável, como que você provou isso aqui? Entendeu? A Copel, a Celesc, ou qualquer outra empresa operadora do Estado, não tem culpa nenhuma. Você que dimensionou, ou a empresa que dimensionou errado. Então tome cuidado com a aprovação, o laudo, a perícia, depende em que ramo que você for
trabalhar, ou que empresa for trabalhar, no dimensionamento correto dos condutores, e obviamente o derretimento dos mesmos pode causar incêndio. Nos QGBTs. Ou seja, pode dar problema isso. Fora o desconforto, um calor infernal, vai dar problemas. Ou vão acarretar problemas para a empresa. Acessos. Mesma coisa. Avaliação correta dos acessos dos QGBTs. Está atrás de uma coluna, não abre a porta. Transformadores mal dimensionados. Instalações elétricas na fábrica devem ser de fácil manutenção. Você vai criar inimigos pro resto da tua vida. Eles vão te xingar até a tua terceira ou última geração que você deixou, projetou, liberou um acesso horrível para manutenção. Porão, agachado, no banquinho. Então, por favor, prestem atenção em relação a isso. O aterramento eu já citei. Nunca se deve aterrar ao ar livre ou dentro do QGBT. Você vai dissipar energia dentro do QGBT. Sempre no solo. E sempre deve medir periodicamente isso. Porque pode corroer. Pode ter um choque mecânico. Alguém pode passar uma roçadeira, pode passar uma enxada, pode abrir esse aterramento e dançou. Pode abrir esse aterramento e não ser mais zero. Dá problema sim. Então tem que tomar cuidado com relação a esse aterramento. E um feito a mau aterramento vai queimar equipamento. Então sempre tem que medir periodicamente, pelo menos uma vez por ano, esse aterramento se ele está bom. Ou a cada 6 meses, dependendo do tipo de indústria que você tenha. Por exemplo, de novo, em telecomunicações, a cada 6 meses tem que ficar medindo esse aterramento. Conclusão. Diversos tipos de edificações industriais, finalidades do serviço, seja industrial, telecomunicações e etc., definem os critérios EAS, faltou um AS ali, particularidades exigidas nas instalações elétricas para cada tipo de serviço ofertado. É notório a necessidade do engenheiro eletricista se aprimorar e conhecer também sobre as demandas das edificações comerciais, industriais, as instituições de saúde, como já foi citado anteriormente, assim como seus equipamentos e particularidades que estão instalados neles. A perícia elétrica, a elaboração do laudo técnico embasado no notório saber as normas aplicadas para cada caso. A legislação municipal tem alguma coisa mais restrita e, obviamente, as diretrizes das concessionárias de energia. Isso não muda com relação ao que eu citei já anteriormente. Tá? Então, deem uma olhada nas referências bibliográficas, que vão citar novamente, são as mesmas anteriores, nas NBRs, mas principalmente no que eu citei na experiência profissional, que cada tipo de instalação industrial tem sua particularidade, principalmente o que está em volta dela. Gás, água, a produção que está voltada, se é farmacêutica, se é autopeça, se é telecomunicações, se é alimentícia. Por quê? Acontece que a instalação elétrica ou a rede elétrica pode acarretar grandes problemas ou grandes dores de cabeça para a indústria ou para o cliente. Então, por favor, prestem atenção. Aterramento, sobrecorrente, localização, sinalização e ambiente. Ok? Obrigado a todos novamente. Leiam as referências bibliográficas e o ambiente onde está inserido. Ok? Um abraço a todos. Até o próximo tópico. Com o final dessa explanação, novamente, obrigado a todos pela atenção dispensável. E estamos à disposição para sanar suas dúvidas. Por favor, se aprofundem nos assuntos abordados, principalmente no que diz respeito à norma NBR já citada.
E tudo está contido nas referências bibliográficas sugeridas no plano Texita.